Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso Preparação para o Barco Sacerdotal. E agora nós vamos falar sobre aquela fase, né, aquela etapa da gira, do trabalho, que é a etapa da consulta, do atendimento, né? Aquela parte onde as pessoas vão conversar com o guia espiritual. Nós já falamos sobre o passe, sobre a abertura dos trabalhos, e caso você esteja chegando aqui nesse vídeo, então tem outros vídeos que você já pode acompanhar. Vale lembrar para isso que esse nosso curso ele é feito em contagem regressiva. Então ele começou lá no vídeo número 100, 99, 98 e assim por diante. Nós estamos aqui no vídeo 80, ou seja, já tem 20 vídeos aí para você poder acompanhar. E esses vídeos vão decrescendo, né? O próximo vídeo é o 79, 78 e assim por diante, até que chegue lá no vídeo 1. E no vídeo 0, nós daremos início ao nosso curso presencial, que é o Barco Sacerdotal. Se você está chegando agora, então, deixe o seu like, se inscreve no canal. Você pode assistir esse curso lá na nossa plataforma, que tem certificado. Basta pegar o link aqui embaixo, não mostra mais da nossa plataforma. E também, se você quiser, você pode participar do nosso grupo exclusivo no Telegram. Também tem o link aqui embaixo para você. Lembrando que tem que ter o Telegram instalado aí no seu celular ou no computador para você poder clicar no link e participar do grupo. Bom, atendimentos com consulta. Os atendimentos com consulta, eles são a cereja do bolo do trabalho de Umbanda no que diz respeito aos assistentes, aos assistidos, visitantes. Boa parte das pessoas, quando vai a um terreiro, quer conversar com o espírito, com o guia espiritual, com aquele ser, aquela entidade que está ali se manifestando. Então, muitas vezes a pessoa vai ao terreiro e logo de cara já pergunta: vai ter consulta? Se você disser que não, a pessoa vai embora. Meus irmãos, é verdade. Eu não sei se você que está assistindo já viu isso. Coloca aqui nos comentários ou deixa aqui na plataforma, aqui na área de dúvidas, se você já viu alguém indo embora do terreiro porque soube que não teria consulta naquele dia. É muito comum isso acontecer, é mais comum do que se imagina. Às vezes a pessoa liga, né, manda mensagem no WhatsApp, no Telegram e fala: vai ter gira hoje? Vai ter consulta? Não, então não vou. Né? Então é bem simples, né? A pessoa quer somente se aconselhar e isso é muito comum. A Umbanda está acostumada a dar esse tipo de atendimento, a ter esse tipo de acolhimento. Então é normal para nós, né, receber ali pessoas que só querem se consultar. Muitos, inclusive, se consultam e já vão embora, nem esperam o trabalho acabar. Não estão interessados em receber o magnetismo que vem dos orixás, que vem das divindades, que vem dos guias espirituais, como eu já expliquei em outro vídeo nosso. E aí, como é que funciona essa etapa de consultas, né? Os médiuns estão ali manifestando seus guias. Alguns médiuns estão no começo da manifestação, são médiuns iniciantes que ficam ali concentrados o trabalho inteiro tentando afinizar a sua energia com a do guia, porque fica aquele choque energético, né? Aquele choque energético, de repente ele consegue, sincronizar a energia e a partir desse momento o negócio flui, né? Flui com muito mais facilidade. Quando começa a fluir, então ele primeiro é deslocado para a função do passe, onde ele consegue deixar o guia ali se movimentar plenamente para que o guia possa usar os seus elementos e atuar em benefício das pessoas. Com o ganhar de experiência, então tem a experiência do médium, que conta também, com o ganhar de experiência, com a melhora no desenvolvimento mediúnico, com a melhor fluidez do médium, ele passa a permitir que o guia fale através da boca dele com muito mais facilidade, com muito mais precisão, com muito mais assertividade. Nesse momento em que o guia começa a falar através do médium com mais tranquilidade, o médium começa a se tornar, ele não vai se tornar imediatamente habilitado, mas ele começa a caminhar para se tornar habilitado a atender com aconselhamentos. E o que é atender com aconselhamentos? A pessoa para na frente do guia, faz as suas perguntas, fala sobre o assunto que quer falar, e o guia vai conversar como se fosse um psicólogo, um terapeuta, um médico, um advogado, como se fosse um profissional
de atendimento que está ali dando suporte, atendendo aquela necessidade da pessoa. E aí nós chegamos a um mito, né? Nós temos um mito na religião, e é um mito que prejudica muito o trabalho do terreiro. Por quê? Existe o mito de que o guia sabe tudo, e que por saber tudo, a pessoa chega na frente dele, fica em silêncio, e o guia tem que falar. E aí nós temos que colocar alguns pontos aí nessa questão. Primeiro, quando fala-se que o guia sabe tudo, nós estamos nos referindo à ritualística de terreiro. O guia sabe como fazer toda a ritualística de terreiro. Por quê? Antes de se manifestar, ele recebe o seu grau espiritual através do estudo espiritual, do conhecimento espiritual. Então ele recebe aquele grau e ele passa a conhecer todas as práticas daquela doutrina que ele vai trabalhar. Então, quando falamos que o guia sabe tudo, quer dizer que o guia sabe dar o passe, que o guia sabe por que acender uma vela, como acender essa vela, que o guia sabe o momento certo de cada ritualística no terreiro, ele conhece os símbolos sagrados para poder riscar um ponto, ele conhece tudo isso, mas ele não conhece toda a sua vida. Por quê? Porque o guia é um espírito humano. E ele tem a vida espiritual dele para seguir, ele tem as coisas dele para fazer, ele tem outras pessoas para cuidar. Então ele não fica o tempo todo do seu lado. Até porque, se ele fosse ficar o tempo todo do lado de alguém, ele ficaria ao lado do médium dele e não de você. Não é verdade? Então o seu guia espiritual ficaria ao seu lado e não ao lado do consulente o dia inteiro. Então o guia espiritual não sabe o que aconteceu na sua vida. É muito comum a gente ver pessoas chegando na frente do guia e falando assim: eu queria entender o que aconteceu hoje. E aí? O guia vai saber o que aconteceu hoje? Ele não sabe o que aconteceu. Você tem que falar para ele o que aconteceu, do que você está falando. O guia não é adivinho. Imagine que o guia espiritual é como um médico. Então imagine que você entra lá no médico, no consultório, e fala: doutor, eu queria saber por que eu estou sentindo essa dor. Aí ele vai olhar para você e falar: que dor? Dor aonde? Com qual intensidade? Quantas vezes você sente? Quando começou? Você também precisa dar essas informações ao guia. Então não adianta você chegar lá e falar: eu não estou gostando muito desses pensamentos. Que pensamentos? Você acha que eu leio sua mente agora e eu sei o que você está pensando? Não é assim que funciona. É claro que em muitas situações nós vemos guias falarem coisas que estão na cabeça do médium realmente, na cabeça do consulente. Mas isso ocorre porque o guia espiritual que acompanha o consulente entra também para a consulta, entra para acompanhar a consulta. Então, quando o consulente está ali na frente de um guia conversando, o mentor dele está ao lado, orientando, falando: olha, está acontecendo isso com o meu médico, meu filho aqui, ele está passando por isso, por aquilo. E aí o guia acaba transmitindo ali e conversando com o consulente a respeito daquela situação. Mas, em geral, o guia não tem o conhecimento de tudo que aconteceu na sua vida e de por que isso aconteceu. Isso é um mito, e esse mito ele tem que ser afastado da Umbanda, porque ele prejudica o trabalho, tanto do guia, quanto do médium, quanto a solução do problema em relação ao consulente. Outra situação que tem que ser levada em consideração é o livre-arbítrio. Então você tem o poder de escolha de revelar ou não determinada situação, pedir ou não ajuda sobre determinada situação. E o guia espiritual ele respeita esse seu livre-arbítrio, ele respeita essa sua liberdade. Ele jamais vai invadir o seu espaço para dizer: olha, você tem que falar sobre esse problema, eu vou falar, você queira ou não. Jamais. Outro detalhe que a gente vê muito é as pessoas comentando: é porque eu só levo bronca dos guias. Espera aí, você só leva bronca? Então ou você está fazendo algo muito errado, por isso os guias estão chamando sua atenção, ou tem alguma coisa errada com aquela manifestação, porque os guias são acolhimento, os guias são amor, são carinho, né? O guia, ele acolhe você. É lógico, vai ter um momento que vai ser preciso o guia chamar sua atenção, porque você não está enxergando algo. Sim, é possível. E ele vai chamar a atenção. Ele não vai deixar de chamar sua atenção porque ele quer o seu melhor. Mas tem um momento de chamar a atenção e um momento do acolhimento. E o guia percebe e sabe plenamente qual é qual dos momentos. Então, num aconselhamento,
qual é a postura ideal de quem vai se aconselhar? Quem vai se aconselhar deve chegar e já dizer de forma clara, direta e objetiva para o guia: olha, eu estou aqui porque eu preciso disso, disso e disso. A pessoa já deve informar o que ela busca, porque dessa forma o guia vai poder auxiliá-la de melhor forma. Ele vai poder dizer: olha, para isso que você está buscando, o melhor caminho é esse, ou o melhor caminho é aquele, ou faz desse jeito, ou faz daquele. Então o guia vai poder auxiliar de melhor forma. Quanto mais direto você for, menos você desgasta o médium, porque a energia que está sendo doada para que o guia se manifeste e faça aquela consulta é do médium. E quanto mais o guia tem que trabalhar, mentalizar, transformar informações, mais energia ele consome do médium. Então, quanto mais direto você for, menos trabalho você dá para o guia e menos energia você consome do médium. Tem que ser direto e objetivo. Agora, você, médium, está lá com o seu guia trabalhando e vai atender alguém. Você tem que deixar fluir com tranquilidade, porque o guia certamente vai falar de coisas que você desconhece, coisas que você não compreende, e às vezes até pode dar uma orientação que você é contra, que contraria aquilo que você acredita como correto. Mas o guia espiritual, ele tem plena consciência daquilo que está orientando e das razões pelo qual ele está orientando. Muitas vezes nós julgamos e achamos que determinado problema acontece por essa ou por aquela situação, enquanto na verdade o guia espiritual observa e percebe que não é nem essa nem aquela, é uma terceira situação. Então ele vai dar o tratamento adequado para aquela terceira situação. E muitas vezes o médium pode estranhar, pode não concordar, mas tem que deixar fluir. O guia tem que ter a liberdade para atuar. É muito importante que você, médium, também tenha muito bom senso na manifestação. Por que você, médium? Porque se você perceber que não está fluindo adequadamente a fala, você simplesmente deve parar, ir até o guia-chefe e dizer: não estou conseguindo trabalhar. E acabou, né? Existe o mito também da incorporação inconsciente, né? E aí tem ligação com isso que eu estava falando agora. Por quê? Menos de 1% dos médiuns realmente são inconscientes. Muitos dizem: eu sou inconsciente, mas dizem isso só porque acham que é mais bonito ou que é mais confiável ser inconsciente. Enquanto, na verdade, ser inconsciente é algo limitador, faz com que você, médium, não aprenda nada. O seu guia trabalha por 10 anos e você não evolui, porque você não aprende nada com o guia espiritual. Então é importante que você perceba algumas situações durante os atendimentos, que você ouça algumas falas do guia durante o atendimento. É importante que você esteja ali também acompanhando aquele trabalho para que você aprenda cada dia mais, para que você tenha cada vez mais o arquétipo, o pensamento, a força do guia dentro de você. Se você não se permitir isso, você terá muita dificuldade em caminhar, em evoluir, em seguir adiante. Então, anota aí, médium e inconsciente são raros. Os médiums são semiconscientes. Ah, e o médium consciente? Médium consciente não existe, né? É um termo incorreto. Por quê? Porque no momento em que você manifesta um guia espiritual, você está num estado de consciência alterado. Se você está num estado de consciência alterado, você não está consciente, você está semiconsciente. Então não existe a incorporação consciente. Se você está totalmente consciente e não percebe nada diferente da sua normalidade, então você está apenas irradiado. É preciso que você se concentre mais, se permita mais, para que o trabalho possa acontecer de melhor forma. Essa foi a nossa aula de número 80 do nosso curso preparatório, né, da preparação para o barco sacerdotal, e nós falamos sobre os médiuns de consulta. Logo mais a gente volta com outra aula para você no dia de amanhã, né, uma aula por dia, e nós voltamos com outra aula para você, para que você possa se aprofundar cada vez mais. Não esquece, se você estiver no YouTube, de deixar o seu like, se inscrever no canal, faz toda a diferença. Se você estiver na plataforma, muito obrigado por acompanhar pela plataforma. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e de acessar o nosso grupo exclusivo
lá no Telegram, onde você vai poder conversar, tirar suas dúvidas, participar das nossas pequenas lives lá e ali você vai ter algum material extra, alguns vídeos extras sobre todos esses assuntos que nós abordamos. Um grande abraço para você e axé!